Boa noite a todos. Meu nome é Renan Caputo, sou trabalhador do Centro Espírita Maria Madalena e nós estamos aqui iniciando mais uma palestra online da nossa casa. Inicialmente, nós vamos fazer a prece e pedimos a todos que procurem mentalizar paz, mentalizar harmonia. Se possível, fechem os olhos, pedindo a Jesus que possa nos abençoar e nos auxiliar. Senhor Jesus, permita nesse momento que as tuas bênçãos possam envolver-nos a todos, possamos receber vibrações de amor, de paz, de fraternidade, que possam esses espíritos amigos nesse momento nos auxiliarem, intuindo a cada um de nós para que possamos receber todo o auxílio de que necessitamos. E abençoe também a nossa companheira que vai fazer uso da palavra, que possamos compreender, entender a mensagem que é trazida nessa noite. Obrigado, Senhor, e que as tuas bênçãos possam estar com todos nós. E vamos, nesse momento, iniciarmos esse trabalho, iniciando nesse momento com o Minuto Jovem Espírita e, posteriormente, a palestra da nossa companheira Juliana Lima, da Comunhão Espírita Chico Xavier de Formosa, Goiás, que vai falar para nós da palestra Nós, os Espíritos Sofredores e os Mentores Espirituais. E pessoas. A árvore amiga se desprende de suas folhas em estação determinada para que possa seguir mais viçosa e cheia de energia. Assim ocorre com o ser humano, que em algumas estações da vida é obrigado a se desapegar das folhas velhas, os velhos conceitos, a fim de seguir renovado para viver mais feliz. O espírito sempre se renova. É necessário permitir que a vida leve embora as coisas que não acrescentam mais nada em nossa caminhada. Pessoas e folhas são levadas pelos ventos da transformação. Você vai estar para sempre dentro do meu... Olá, caros irmãos. Com muita alegria estamos aqui hoje atendendo esse convite dessa casa irmã, Centro Espírita Maria Madalena, para falar um pouquinho sobre a conduta perante os espíritos sofredores e perante os mentores espirituais dos capítulos 24 e 25 do livro Conduta Espírita. A minha gratidão profunda pelo convite e gratidão a Deus por estarmos nos conectando, separados, mas não conectados, agora pelas vias da internet. E fica aqui, então, todo o nosso afeto, a nossa fraternidade a todos vocês, os nossos irmãos, das nossas casas irmãs. Nós começaremos a nossa fala com a questão 876 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona sobre a mediunidade. Então, os benfeitores do mundo maior respondem que todos nós, que toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é médium. Todos nós que sentimos em um grau qualquer a influência dos espíritos é médium. Então, todos nós somos médiums em níveis e graus diferentes. Como diz os benfeitores a Allan Kardec, que na maioria das vezes são os espíritos que nos dirigem. Então, a pergunta que temos que fazer a nós mesmos é o seguinte: qual é o tipo de companhia espiritual que nós estamos atraindo para estar perto de nós? De acordo com os nossos desejos, os nossos sentimentos, de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente sente. E é momento, então, de estarmos atentos a que tipo de vibrações estamos comungando os nossos pensamentos. Porque a gente pode sair de uma casa espírita completamente equilibrada, harmonizada. E uma simples fechada de carro na rua pode nos fazer conectar com alguma faixa espiritual de angústia, de raiva, de tristeza. Então a gente pode sair ali feliz e de repente ser envolvido por um processo de angústia que a gente não compreende exatamente por quê, mas pode ser que estejamos naquele momento nos conectando com o pensamento e sentimento de espíritos devido a uma ação nossa. De alguém falar alguma coisa, a gente ficar com raiva, ou dar uma fechada no carro, a gente querer xingar, mandar a pessoa para aquele lugar, querer brigar. Então, assim, no dia a dia nós vamos construindo essas companhias espirituais a partir das nossas próprias escolhas. Então, é necessário
compreender esses elementos. Para que a gente compreenda uma reunião de desobsessão dentro de uma casa espírita, é necessário entender que alguns elementos se fazem necessários para que essa reunião mediúnica seja séria, seja responsável, seja efetiva nos seus fundamentos e nos seus objetivos. Então, existem algumas posturas que os trabalhadores, os médiuns da casa espírita precisam de ter, alguns comportamentos, conhecimento, moral evangélica, para que possa fazer daquele trabalho, daquele instrumento de trabalho, o seu melhor instrumento, para que sejamos os melhores instrumentos nas mãos de Deus, dentro das nossas possibilidades. No livro Os Mensageiros, André Luiz nos narra que do centro de mensageiros, lá em nosso lar, partem por ano centenas e centenas de espíritos preparados para as tarefas mediúnicas, para a tarefa de doutrinação, dentre outras. Então, nós somos preparados antes de reencarnar, muitos até 30 anos, 20. Nós somos preparados para realizar as nossas tarefas na casa espírita, para trazer consolo e esclarecimentos aos nossos irmãos sofredores, tanto do plano físico, quanto do plano do mundo espiritual. E André Luiz nos fala que dessas centenas que saem por ano com a tarefa de levar o consolo e o esclarecimento à humanidade, a maioria fracassa pela vaidade, pelo próprio orgulho, por se considerar melhor que os outros, por achar que não precisa de estudar mais que sabe tudo. E essas causas são causas de quedas e fracassos das tarefas que nos comprometemos no mundo espiritual antes de nós reencarnarmos. Então, é necessário estarmos atentos. E a proposta é que sirvamos aqui de cartas vivas de Jesus para a humanidade. O que é carta viva? É alguém que entrega a mensagem, mas é comprometida com ela. Há um envolvimento. Há uma espécie de comprometimento em prol da paz e do bem da humanidade. Isso é ser carta viva de Jesus para essa humanidade. Não é como o carteiro que vai lá, entrega a carta e não tem compromisso com o que está entregando, com a mensagem que se entrega. E Chico Xavier foi um médium que se fez carta viva de Jesus para a humanidade. Ele se fazia essa carta toda vez que ele desculpava uma ofensa infundada, se sacrificando, doando a sua própria vida em razão do outro, noites e noites sem dormir em prol do bem da humanidade. Nós temos que compreender que um trabalho mediúnico numa casa espírita há uma preparação antes, uma preparação do mundo espiritual. Como diz lá no Conduta Espírita, a ordem prepara o aperfeiçoamento. Então, equipes do mundo espiritual são trabalhadas, são preparadas para que aquele trabalho mediúnico aconteça aqui na Terra. Então, não é o espírito que vai ser levado para aquela sessão, não é alguém que está passando na porta da casa espírita e a espiritualidade fala assim, vamos levar esse aqui, ele tem cara de estar precisando. Não é assim. Há todo um processo de preparação com o próprio médium que vai receber aquele espírito, há uma espécie de preparação de afinidade fluídica que se dá entre o perispírito do espírito e o perispírito do médium, encarnado aqui na Terra. Então, há todo esse processo, há todo esse preparo. Então, quando o médium não se apresenta, não comparece à sessão mediúnica, ele está, de alguma forma, atrapalhando aquele trabalho, porque nem sempre poderá ser substituído por outro médium, por uma questão de afinidade fluídica mesmo, que acontece às vezes até horas antes, aí, essa ligação, esse preparo do mundo espiritual. André Luiz nos narra, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é um aparelhinho pequenininho, pesa alguns gramas, que se chama psicoscópio. Esse aparelhinho, através das emanações mentais dos trabalhadores naquele trabalho mediúnico, esse aparelhinho, então, identifica qual é o nível de moralidade, quais são os sentimentos reais, os pensamentos, para que, a partir dessa auscultação da alma, a equipe espiritual possa, então, planejar trabalhos para que aquela equipe cumpra, então, com as suas tarefas.
Nós, então, trabalhamos sob o planejamento de benfeitores espirituais. Então, nada aqui na Terra, nenhum trabalho espiritual se dá ao acaso. Nenhum trabalho espiritual é apenas feito por nós aqui na Terra. Na verdade, o planejamento inicial se dá lá no mundo espiritual e nós jamais estaremos sozinhos. No Conduta Espírita nos diz que devemos abster de realizar sessões públicas de desobsessão. Por quê? Isso causaria constrangimento a esses espíritos sofredores. Então, se arma uma reunião mediúnica na frente de todo mundo, onde as pessoas não estão preparadas para essa tarefa, muitas vezes não são pessoas que estão respeitando a comunicação do espírito ali. Isso causa o quê? Constrangimento, isso é falta de caridade para com os nossos irmãos desencarnados, sofredores, que estão muitas vezes em estado de angústia, de tristeza, de mal-estar, de arrependimento, de remorsos. André Luiz nos fala que nas reuniões públicas há uma permissão do mundo espiritual de que alguns espíritos sofredores que vêm de umbral ou das regiões inferiores, eles permitem o acesso desses espíritos nas reuniões públicas. Ali dias de palestras, que ficam nos cantos, tristes, resmungando, e ele diz o seguinte, ele nos traz uma informação importante. Quando esses espíritos são atingidos pelas preces dos encarnados que ali se encontram, pelo pensamento educado dos que ali vão, eles então se acalmam, ficam mais tranquilos. Mas quando as pessoas são deseducadas e ficam com conversas de vibrações muito baixas, isso excita a mente deles. Isso pode estimulá-los às suas aberrações, a gritar, a falar mais alto, a ficarem muito tristes. Então, é muito interessante nós termos conhecimento de como funciona tudo isso. Quem são esses espíritos que são levados a essas sessões? Podem ser alguns amigos nossos que nos acompanham, na maioria das vezes inimigos, e muitos até se desconectam mentalmente das pessoas que se ligam e que vão até a casa espírita por causa dela, e se desconecta porque o encarnado começa a mudar a sua postura mental, começa a mudar a sua forma de ver a vida, começa a mudar a sua forma de exercitar o seu livre-arbítrio, e pode haver essa desconexão, esse desligamento das tomadas mentais que ligavam o espírito e encarnado. Muitos fogem, rebelados da casa espírita, desses espíritos, muitos fogem, falando que vão causar ainda maiores perseguições, prometendo até mais vingança, e alguns então também se deixam levar pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Daí a necessidade de ter todo esse preparo na casa espírita para receber esses irmãos. Os dirigentes de sessões de desobsessão, no dizer do livro Conduta Espírita, devem reunir moral evangélica e conhecimento. Então, um dirigente de uma casa espírita, de uma sessão mediúnica, não pode ser alguém desavisado. Não pode ser alguém apenas com boa vontade. Por quê? Como funciona o centro espírita? Como um hospital, como um pronto-socorro espiritual, que vai atender quem? Espíritos doentes, enfermos, angustiados, necessitados, então, de uma palavra de consolo, esclarecimento, conselhos. Então, imagina, eu fui picado por uma cobra, chego num hospital, chego lá e falo, olha, eu fui picado, eu queria um atendimento. Aí a pessoa me atende, ó, eu tô aqui, boa vontade, com muito boa vontade, meu coração é muito bom, mas eu não sei. Eu não sei como fazer, eu não sei qual é o procedimento. Eu não sei nem onde está o soro. Não sei nem como aplicar o remédio. Então, não vai ser eficiente esse atendimento. Então, há necessidade de que o dirigente, como diz lá no livro Conduta Espírita, no capítulo 24, que ele reúna moral evangélica e que ele tenha conhecimento do que esteja fazendo. Então, André Luiz, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, em uma sessão mediúnica, se reúnem 10 médiuns, 10 trabalhadores para a tarefa de receberem irmãos ali desencarnados em sofrimento. André Luiz nos narra que da cabeça de cada médium se formava um pequeno sol, e que se ligava aos outros pequenos sóizinhos irmanados entre si.
Como é que começa esse trabalho mediúnico? Começa com a oração e a leitura edificante. Com isso, eles vão se preparando mentalmente para receber das esferas superiores essas energias sublimes que, somadas às suas próprias energias, se tornam nesse clarão, nesse pequeno sol, ligados e imantados entre si, fortalecendo o trabalho. Nessa sessão mediúnica ali eram pessoas comprometidas, pessoas que estudavam, pessoas que têm boa vontade. Precisa de ser santo? Precisa de ser perfeito? Não. O trabalhador precisa de ter estudo e esforço, boa vontade e amor no coração. E muita, muita vontade de auxiliar os seus irmãos. São pessoas que a cada dia se esforçam em domar as suas más tendências. O verdadeiro espírita, no dizer de Kardec, é aquele que se esforça em domar as más tendências. Não é aquele perfeito. Não é aquele que já está puro. Porque esse não precisa mais de estar aqui na Terra. Esse não precisa mais. Ele já venceu tudo isso. Mas o verdadeiro espírita se conhece pela sua transformação moral, pelo seu esforço. E qual é o médium mais eficiente? Aquele que mais ama, mais doa, mais tem conhecimento, que se dispõe a ser esse instrumento nas mãos dos espíritos. E nesse trabalho lá do livro Nos Domínios da Mediunidade, nessa sessão mediúnica, o dirigente responsável era o Raul, porque ele era um dirigente, porque ele já tinha adquirido virtudes necessárias para ser um dirigente de uma casa espírita, de um trabalho mediúnico. Então chega nesse dia, que já tinha sido preparado pelos mentores espirituais da casa espírita, chega então um rapaz desencarnado em sofrimento, em profundo desatino, em profunda inconsciência das suas próprias realidades espirituais, sem compreender até que havia desencarnado, e trazia o cérebro do corpo espiritual todo machucado, todo desequilibrado. Ele havia pulado o carnaval às 4 noites de forma insana, e ao chegar em casa ligou um gás. Naquela época o chuveiro era a gás, e ele então dormiu ali bêbado, drogado e desencarnou intoxicado. Deixou a mãe sozinha esses 4 dias, depois a mãe morreu e ele ficou nesse desatino todo. E ele desencarna naquele momento ali, intoxicado. Então ele chega nessa sessão mediúnica, que então se inicia o processo de incorporação ou psicofonia, é onde o perispírito do espírito e o perispírito do médium se unem a uma espécie de imantação fluídica, e o médium ali vai passar a relatar as percepções, o sofrimento, as ilusões, as sensações daquele espírito ali. A médium era Eugênia, uma médium psicofônica. O que acontece? Que ela é a primeira a fiscalizar o pensamento desse espírito. É a primeira a conter os inconvenientes desse espírito truculento. Isso se dá através do quê? Do estudo, da prática e do treino e da vivência moral no dia a dia. Então, antes de chegar no cérebro do corpo físico da médium, o pensamento desse espírito chega no cérebro do corpo espiritual, neste caso da psicofonia de Eugênia. Então, ela fiscalizava, ele ficava de alguma forma contido, não ia expressar exatamente o que gostaria de expressar, porque senão, se for assim, se der passagem para esse espírito falar o que quer, do jeito que pensa, dá murro, dá soco na mesa, e isso não pode acontecer. Um médium educado não pode assim proceder. Mas o dirigente tem a tarefa, como diz no Conduta Espírita no capítulo 24, a sabedoria no falar e a ciência de escutar. As vibrações ali do médium são as primeiras energias. O médium é o primeiro que vai socorrer, auxiliar aquele espírito truculento. Muitas vezes faz com que ele se acalme através das suas próprias energias ponderadas, de paz. E nessa reunião, o dirigente o Raul Silva mostrou que ele era sábio no falar e já tinha aprendido a ciência de escutar.
Esse espírito, então, chega bravejando, falando por que o prendiam ali. Na verdade, ele se sentia preso pelo pensamento da médium que não deixava ele fazer e falar o que ele queria, o que ele bem entendesse, porque senão viraria a casa da mãe Joana. Então ele pergunta por que ele está preso ali. Por que eles estavam acusando? Não foi ele que matou a mãe dele. E começa a falar, e o dirigente ouvindo, porque ele já era um dirigente sábio. Então, em determinado momento, ele pergunta para o dirigente: quem é você? O dirigente da reunião responde: eu sou o seu irmão. E estou aqui para te auxiliar. Neste momento, ele emite dele raios, jato de luz que vão de encontro ao coração desse espírito perturbado, sofredor, buscando o coração dele, e esse espírito se acalma. Aquela braveza toda dá lugar a uma tranquilidade, pelo menos naquele momento. E o dirigente começa a fazer uma oração. Mas, meus amigos, não foram apenas as palavras proferidas na prece que deram essa tranquilidade, que proporcionaram essa tranquilidade a esse espírito, mas as emanações de amor. Então, perante os espíritos sofredores, há uma necessidade de irradiar esse amor, este respeito, não ironizar, não polemizar, não condenar os espíritos sofredores, porque toda vez que assim agimos, nós não estamos colaborando com a obra do Cristo aqui na Terra, porque o Jesus Cristo foi o doutrinador divino dessa humanidade terrena. Mas em nenhum momento ele humilhou, condenou, ironizou, polemizou, como diz lá no livro Conduta Espírita. Em nenhum momento. Ele doutrinava através dos seus exemplos, através das suas palavras, mas com respeito, com humildade. E outro caso aqui nos domínios da mediunidade, um outro espírito agora muito truculento, ele tinha 2 séculos que estava envolvido no processo de monoideísmo, a ideia fixa de que ele era um senhor de escravos e usava a chibata, o chicote, para bater. Ele mandava arrancar os olhos dos escravos e agora no mundo espiritual ele não tinha os seus próprios olhos, porque muitos espíritos que assim morreram nas mãos dele não o perdoaram e fizeram toda essa... e arrancaram os olhos dele, enfim, nesse processo de vingança. Mas na cabeça dele, ele ainda era aquele senhor de escravos que tinha o chicote na mão e que esses escravos tinham que obedecer. Que escravo era escravo, senhor era senhor. Então ele é levado até uma organização fluídica de um médium, de uma médium, na verdade, ela se chama Celina, que possuía qualidades morais mais elevadas. Porque para receber um espírito bravo daquele, precisava de uma médium como aquela. E André Luiz conta algo extraordinário. Ao entrar em contato com a aura dessa médium, com a psicosfera fluídica dela, que já irradiava a paz, já irradiava o amor, a compaixão, esse espírito também se acalma. É como se as energias funcionassem como uma espécie de filtro e absorvendo aquelas energias pesadas daquele espírito, e absorvendo e diminuindo. Esse é o choque anímico. Muitos espíritos precisam desse choque para acordar para a sua realidade espiritual. Choque anímico, ao entrar em contato com a energia de um humano, de um encarnado, porque os benfeitores espirituais teriam que descer muitas suas vibrações para poder fazer esses espíritos ouvirem e ver. E ao entrar em contato com o médium, que existe ainda uma carga fluídica animalizada, é uma espécie de um choque anímico que faz com que eles despertem para as suas próprias realidades. Eles observem, veem, ou passam a ver e ouvir com mais clareza. E o choque anímico é essa energia do médium, que ele colabora com o espírito, de um médium em transe que colabora com um espírito. E aí, nesse momento, então, pelas suas próprias vibrações, ela passa a auxiliar esse espírito que foi depois doutrinado através do dirigente, de um dialogador ali, daquela sessão mediúnica. E quando nós falamos da nossa postura perante os espíritos sofredores, existem várias posturas, várias formas de agir. Muitas vezes nós é que estamos os obsediando.
Nós, os encarnados, os vivos, obsediando, atormentando os desencarnados. Lá traz exatamente esse exemplo no livro Nos Domínios da Mediunidade. Uma moça, ela tinha sido noiva, ela envolveu com um rapaz uma paixão enlouquecedora, ele desencarna. Ela então vai à casa espírita, sofre, chora, pede amparo, pede ajuda. Mas quando ela chega na casa dela, ela começa a chamar pelo noivo. Volte, por que você me abandonou? Fique aqui. Então ele, se sentindo atraído pelo chamado dela, ele que ainda não tem forças mentais, espirituais para poder sair desse processo de simbiose, de troca de energias, de pensamentos, esse processo de obsessão da noiva aqui da Terra, ele então atende esse chamado, vive apático, infeliz, doente, está sendo tratado no mundo espiritual pelos benfeitores, e essa moça está recebendo amparo do centro espírita para poder se desvencilhar, para poder parar de ficar chamando o noivo a todo momento. Ela faz isso sem que saiba que ela está o prejudicando, que ela está o deixando ainda mais perturbado. Outra forma também perante os espíritos sofredores é alimentarmos perante esses espíritos os seus vícios. André Luiz nos narra lá um ambiente de bar, boate, onde encarnados e desencarnados trocam ali vícios, pensamentos baixos, levianos, onde as pessoas se drogam, fumam, bebem. Diz que esses espíritos se tornam verdadeiros canecos destes encarnados e vivem nessa troca de sensações, nessa ilusão por muito tempo. Então, toma cuidado com o que nós estamos alimentando, com que tipo de espírito estamos atraindo para dividir conosco as sensações e os prazeres do mundo material. Não tem problema nenhum passear, se divertir, lazer, mas temos que começar a olhar quais são os nossos vícios. O que está nos escravizando? O que está nos deixando algemados? E com isso nós vamos alimentando esses espíritos. Lá conta um caso, no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz conta um caso que tinha um escritor. Ele era um excelente escritor, mas um escritor que se dedicava a escrever escândalos, coisas de baixo teor vibratório. Com isso, ele atraía para si o espírito de um escritor também, de um jornalista, assim como ele. E diz que da cabeça dele, esse espírito, com as mãos na cabeça dele, irradiava uma substância escura e viscosa. Essa substância, através dos pensamentos desse espírito, comandavam, dominavam a forma de pensar deste médium jornalista, que não sabia que era médium, mas ele era um médium psicógrafo, porque escrevia no papel, em forma de reportagem, o pensamento daquele espírito também. Por quê? Porque se casava com seus próprios pensamentos. Neste momento, então, ele estava alimentando esse vício, esse defeito de escrever coisas ruins para escandalizar as pessoas, daquele espírito que ele estava com a extrema sintonia. E André Luiz também nos narra que, perante os benfeitores espirituais, como diz o livro Conduta Espírita, nós atrairemos também esses amigos de nível vibratório elevado, benfeitores, níveis morais elevados, conforme as nossas tarefas. Diz que, André Luiz narra, que passa de uma ambulância, dentro de uma ambulância, sirenando, pedindo passagem, um médico encarnado, e na sua companhia, do seu lado, existia um espírito de alta envergadura moral, roupa branca. Diz que saía dele aquela luminosidade, aquela luz que inundava, que abraçava aquele médico em tarefa socorrista. Então, nós vimos aqui, fica muito claro, que a nossa ligação pode se dar com espíritos que emanam para as nossas cabeças energias escuras e pesadas, no processo de domínio de pensamentos. Aqui, no outro caso, nós estamos vendo um médico cercado por uma luz suave do seu guia, do seu mentor espiritual, porque estava em tarefa de socorrer. Porque ele era um médico humanitário, um médico preocupado com os seus doentes. Não estava ali apenas para ganhar dinheiro. E também não precisava de ser espírita, não necessariamente uma religião
dessas. O católico, o espírita, não é isso que neste momento determina. O que determina é a boa vontade que vai portas adentro do coração. Como diz o Bezerra de Menezes, que médico é aquele que deixa até as refeições se um doente lhe bate a porta. O médico que escolhe demais, que não atende esse ou aquele pela cor, ou pela posição, ou porque vai pagar mais ou vai pagar menos, este não é médico. É comerciante de medicina. Então, que fique para nós essas lições trazidas no livro Conduta Espírita, esse contato com o mundo espiritual, com os sofredores, com os nossos benfeitores, é uma coisa muito séria. E visto tudo isso, agora eu vou ler o que diz, os itens que falam esses 2 capítulos. Perante os espíritos sofredores. Abster-se da realização de sessões públicas para assistência a desencarnados sofredores, que nós falamos lá no começo. De vez que semelhante procedimento é falta de caridade para com os próprios espíritos socorridos, que sentem torturados, o comentário crescente e malsão em torno de seu próprio infortúnio. É a mesma coisa da gente estar em algum lugar e as pessoas estarem falando mal da gente. Olha lá, fez tudo errado, criticando, olha o que ela fez, olha o que a Juliana fez, olha o defeito dela, e todo mundo apontando o dedo para mim e rindo, cochichando. Porque André Luiz fala que onde há 2 ou mais pessoas, a gente não consegue manter uma conversa muito saudável por mais de 5 minutos. A crítica sempre entra, infundada, o apontar de dedos. Imagina uma reunião pública onde fossem colocados os problemas dos espíritos sofredores. Então, isso traria a eles um constrangimento. O outro item. Ainda, mesmo nas aparências do bem, o mal é sempre o mal. Mesmo que as pessoas estejam naquela sessão mediúnica pública para fazer o bem, na verdade, elas estariam fazendo o mal, porque estaria colocando em xeque a história de alguém que estava sofrendo por seus desatinos, por seus sofrimentos, pelo que fez, pelo que deixou de fazer. Outro item, evitar quanto possível sessões sistematizadas de desobsessão sem a presença de dirigentes que reúnam em si moral evangélica e suficiente conhecimento doutrinário. É o que nós vimos lá atrás. O Raul Silva, ele tinha todos esses requisitos para coordenar, para comandar essa sessão mediúnica. Quanto mais luz, mais possibilidade de iluminação. Não tem aquela frase, cego guiando cego? Se você não tem conhecimento, não tem esforço, vai ser um cego guiando cego. Falar aos comunicantes perturbados e infelizes com dignidade e carinho. Foi o que nós vimos lá no caso de Raul Silva. Ele falava, eu sou o seu irmão, estou aqui para te ajudar. Entre a energia e a doçura, detendo-se exclusivamente no caso em pauta. Sabedoria no falar, ciência em ensinar. É o que nós falamos lá atrás. Mais ensina aquele que exemplifica no dia a dia. Então, o doutrinador, se ele quer realmente ensinar e iluminar, que ele faça essa tarefa de iluminação, auto-iluminação, todos os dias da sua vida. No seu dia a dia, em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, na rua, no trabalho, na casa espírita, em quaisquer lugares. Aí sim ele estará se transformando em um instrumento de iluminação, porque está iluminando a si mesmo em primeiro lugar. Sustar múltiplas manifestações psicofônicas, vários médiuns recebendo espíritos no mesmo momento, no sentido de preservar a harmonia da sessão, atendendo a cada caso por sua vez em ambiente de concórdia e serenidade. A ordem prepara o aperfeiçoamento. Imagina 10 pessoas falando ao mesmo tempo. Como é que o dirigente vai saber, vai conseguir coordenar tudo isso? Então, para que tenha essa ordem, que com o tempo acontece o aperfeiçoamento da tarefa, é necessário, então a necessidade de que cada um fale na sua vez, para não virar essa confusão, essa fusaca. Em oportunidade alguma, nos diz no livro A Conduta Espírita, polemizar, condenar ou ironizar no contato com os irmãos inferiores da espiritualidade. O azedume não cura o desespero. É a causa de falhas e fracassos de muitos médiuns falidos aqui na Terra. Está lá no livro Os Mensageiros. São médiuns ou doutrinadores que se acham melhores do que os outros, que estão ali no processo de doutrinação como se estivesse numa tribuna.
querendo muitas vezes desmascarar o espírito, pisar nele, mostrar sua autoridade, mostrar que sabe mais. Muitos lá fala do próprio Monteiro, Bellarmino, que são os médiuns fracassados, que um deles estudava o Novo Testamento, o Velho Testamento, estudava muito, não apenas para orientar, mas para massacrar, para colocar o espírito debaixo do seu pé, no chinelo. Com isso, com essas contendas, com essa perda de tempo em contribuir, sem ironizar, sem condenar, com isso, eles perderam as oportunidades de cumprirem com as suas tarefas da melhor forma possível e chegam no mundo espiritual completamente desanimados, tristes e fracassados. Obviamente que Deus os dará novas oportunidades. Oferecer a intimidade fraterna aos comunicantes, aplicando o carinho da palavra e o fervor da prece, assim como nós vimos o Raul Silva, na execução da enfermagem moral que lhes é necessária. A familiaridade estende os valores de confiança. Então, quanto mais o espírito se sente acolhido, mais se sente tratado com carinho e fraternidade, melhor para a execução de sua tarefa. Mais o espírito vai, então, se entregar àquele comunicante, falando dos seus dramas, e uma capacidade de receber os conselhos e a prece muito maior. Suprimir indagações no trato com as entidades infortunadas, nem sempre em dia com a própria memória, como acontece a qualquer doente grave encarnado. A enfermagem imediata dispensa interrogatório. Então, parar de espizinhar o comunicante. Mas por que você fez isso? Mas onde você estava com a cabeça? Mas você não viu que você estava errando? Mas o que é isso? E parar de ficar. É buscar, encaminhar esse espírito, trazendo para ele um roteiro, trazendo para ele uma saída para aquela escuridão, uma luz naquela escuridão que ele está, uma saída naquele labirinto que ele se encontra. O interrogatório não vai ajudar em nada. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo diz que é grande ganho a piedade com contentamento. Vamos agora, então, ler perante o que fala a conduta espírita, perante os mentores espirituais. Ponderar com especial atenção as comunicações transmitidas como sendo da autoria de algum vulto célebre, e somente acatá-las pelos conceitos com que se enquadrem a essência doutrinária do Espiritismo. A luz não se compadece com a sombra. Então, aquele médico que recebe as mensagens, isso aqui é de Allan Kardec. Não, isso aqui é Joana de Ângeles. E o que nos explica o Evangelho? Conhece a árvore pelos frutos. Então, é muito mais importante identificar se é uma mensagem coerente, evangélica, boa, que tem a ver com os princípios, os fundamentos do Espiritismo de Jesus e de Kardec, do que ficar querendo dar nome aos bois. Isso realmente não importa. Certamente esses grandes vultos da humanidade, benfeitores, estão do nosso lado nos auxiliando e nem de longe eles têm necessidade de dar nome. Porque eu fui isso ou aquilo. O que importa é a tarefa, a obra. Abolir a prática da invocação nominal dessa ou daquela entidade, em razão dos inconvenientes e da desnecessidade de tal procedimento em nossos dias, buscando identificar os benfeitores e amigos espirituais pelos objetivos que demonstrem e pelos bens que espalham, o fruto da notícia da árvore que produz. Então, aqui está falando para evitar em trabalhos mediúnicos, por exemplo, ficar chamando, agora eu quero falar com Allan Kardec. Não, agora vamos invocar Maria de Nazaré. Isso não é necessário. Se uma reunião ela é harmonizada, os seus trabalhadores são harmônicos entre si, são pessoas que estão buscando se esclarecer e se esforçando no caminho correto, obviamente terá essa sessão o amparo, o planejamento de benfeitores. Apagar a preocupação de estar em permanente intercâmbio com os espíritos protetores. Não, eu tenho que ir nessa casa espírita agora, nesse trabalho mediúnico, o tempo todo eu tenho que dar passagem aqui para o meu espírito protetor. Espírito sofredor é sinal de inferioridade do médium. Então, agora eu quero dar passagem quero receber, seja no processo de incorporação, psicofonia ou psicografia. Não, só protetor. Então, aqui que nos diz a conduta espírita, para a gente apagar esse tipo de preocupação. Porque o telefone toca de lá para cá. Vão se comunicar num trabalho mediúnico, numa sessão mediúnica, quem estiver sido planejado pelo mundo maior. O telefone toca de lá para cá. Quem organiza esse tipo de coisa são os benfeitores.
Aqui nós organizamos uma certa parte desse trabalho. A nossa conduta, a prece, o horário, o que vai ser estudado, o que vai ser lido, mas quem vai se comunicar não é tarefa nossa. Nós não temos o controle. O médium não tem esse controle, o dirigente não tem esse controle. Acautelar-se contra a cega rendição à vontade exclusiva desse ou daquele espírito e não viciar-se em ouvir constantemente os desencarnados na senda diária, sem maior consideração para com os ensinamentos da própria doutrina, responsabilidade pessoal, patrimônio intransferível. Então é aquela sessão mediúnica onde os trabalhadores estão ali e sempre é um espírito só que vem, é um só que está dando a mensagem, um só que coordena, um só que promove roteiros. E aí aquele grupo passa a ser escravo de ficar todos os dias perguntando, pedindo instruções para aqueles espíritos, instruções que nós devemos, tarefas do cotidiano que nós devemos nos responsabilizar por elas e não colocar na mão desses amigos espirituais. Honrar o nome e a memória dos mentores que lhe tenham sido companheiros ou parentes consanguíneos na terra, abstendo-se de endereçar-lhes petitórios desregrados ou descabidas exigências. A comunhão com os bons cria para nós o dever de imitá-los. Então, aquela pessoa que está todo dia chamando o dirigente daquela casa, ou coordenador, ou alguém que foi muito importante ali, ou algum espírito que a equipe goste muito. Todo dia está chamando. Ora, bolas, os espíritos têm mais o que fazer. Furtar-se de crer em privilégios e favores particulares para si. Lá nos mensageiros, grande causa de quedas do trabalho mediúnico é por isso. Os espíritos querem fazer daquela sessão mediúnica um trabalho em que gira em torno de si, dos seus próprios umbigos, dos seus interesses. Muitos até começam a cobrar pelo trabalho. Teve um lá até que fala que se cobramos pelos serviços físicos, por que não cobrar dos serviços de Deus espirituais? Então, assim, chega-se muitas vezes até a duvidar do próprio Jesus Cristo. Porque a pessoa se coloca numa autossuficiência tão grande que o trabalho tem que ser só para si, pelos seus interesses próprios, ou das suas famílias, ou dos seus familiares, para os seus familiares, os seus amigos, que torna uma coisa absurda até. Tão somente porque esse ou aquele mentor lhe haja dirigido a palavra pessoal de encorajamento e carinho. Auxílio dilatado, compromisso mais amplo. É isso que ele está querendo dizer. Uma vez um mentor da casa falou: olha, minha filha, continua nesse trabalho. Olha, meu filho, continua. Você está se dando bem, está se esforçando, nós estamos felizes com você. Isso não significa que todo dia aquele encarnado que lhe foi endereçado palavras de estímulo, às vezes ele nem é aquela Coca-Cola do deserto toda, nem é o bambambam da vez, mas por estímulo, por acréscimo de misericórdia, os espíritos vêm dar esses conselhos para eles. E nem por isso a pessoa, então, que foi estimulada a continuar o seu trabalho, tem que ficar chamando esses espíritos para perto de si, para coordenar todas as suas tarefas, para auxiliá-la em todas as suas decisões, nos mínimos detalhes. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Então não é para acreditar em todos os espíritos. Não é porque tem uma palavra polida, uma palavra às vezes mais fina. É necessário que haja essa compreensão, essa responsabilidade em identificar se o que os espíritos estão falando vem realmente de encontro aos ensinos de Kardec, de Jesus e dos benfeitores espirituais dessa humanidade. Que a paz de Jesus Cristo possa nos acolher mais uma vez os corações, que ele sirva de roteiro para todos nós nesses dias desafiadores que a humanidade passa e que possamos ter coragem, alegria de viver, otimismo diante de todas as dificuldades e desafios na nossa vida, que certamente isso tudo tem uma proposta, que é nos ensinar, nos fazer evoluir mais rapidamente, porque esses flagelos destruidores, como passamos agora, né, esse vírus, tem o objetivo, no dizer lá dos benfeitores espirituais a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, então esses flagelos destruidores têm o objetivo de nos fazer acelerar o progresso. E que possamos então cumprir com os objetivos de Deus a nosso favor. Sermos seres humanos mais conscientes, mais responsáveis, melhores, mais tendenciosos ao bem, e que possamos
alimentar dentro dos nossos corações as palavras de Jesus Cristo, que são palavras de vida eterna. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus. Viram que maravilha? Bom, vamos agradecer muito a nossa companheira Juliana Lima, que nós estávamos com saudade, né? Esse período nos afastou mais ainda, mas que possamos prosseguir. E agora, agradecendo a todos, vamos fazer a nossa prece e, além disso, pedindo a Jesus que possa abençoar a todos. Só que antes, até de fazermos a prece, temos um recadinho. Bom, nós temos 2 recadinhos. Primeiro, em relação às cestas para as nossas famílias assistidas. Nós já começamos a arrecadação, então estamos contando com a participação, com a colaboração de todos, doando os alimentos, doando os mantimentos que são necessários, ou até podem fazer doações também para a nossa casa, através das contas, tanto do Banco do Brasil quanto do BRB. Temos, tanto no YouTube, nas nossas redes sociais, o vídeo e as contas que podem ser utilizadas. Outra coisa é que toda terça-feira e todo sábado nós temos episódio novo do podcast dos Tutelados de Maria. Então vale a pena você conferir, assistir, acompanhar. Nós vamos agora fazer também a nossa prece. E junto com a prece vamos fazer também o pedido de fluidificação das águas. Se você quiser, pode colocar uma jarra, um copo com água. E nós vamos também solicitar aos espíritos amigos que possam colocar nessas águas o auxílio que cada um necessitamos para nosso melhoramento, tanto físico quanto espiritual. Então, vamos mentalizar Jesus, procurarmos nesse momento fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, permita que as tuas bênçãos possam estar com cada um de nós nesse momento. Que sejamos abençoados e fortalecidos. Que possam esses espíritos amigos intuir-nos, orientar-nos, dando-nos o auxílio necessário para a semana que se inicia. Que possamos, Jesus, contarmos com o amparo do nosso Espírito protetor, que possa levar a cada um de nós a orientação, o auxílio necessário para que sintamos fortalecidos, sintamos amparados. Abençoe Jesus, que possam essas águas receberem o auxílio necessário para o nosso bem-estar físico e espiritual, que ao utilizarmos delas, possamos, Senhor, nos sentir fortalecidos. Obrigado, Jesus, pelo amparo constante em cada momento da nossa vida, e que as tuas bênçãos sejam com todos os nossos irmãos, nossos familiares, nossos parentes e as pessoas que passam por dificuldades. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.